Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 10 de março, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes, dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: É importante observar que essa mensagem de Jesus é bem específica, é dirigida diretamente aos mestres da lei e aos doutores. Esses grupos fizeram grande resistência a Jesus, o perseguiram, o caluniaram, difamaram, por muitas vezes tentaram matar Jesus. E Jesus então disse: Escutai esta outra palavra. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Aqui nós observamos o dono da vinhateira. Ele representa Deus Pai, que possui tudo em suas mãos. E ele entregou aquilo que era seu, o mundo, a terra de Jerusalém, a terra de Israel, aos judeus, para cuidar. E ele ofereceu muito amor, ofereceu muito cuidado, muita atenção. E então chegou a época de cobrar, de ver quais eram os frutos que eles produziram, porque eles tinham condições de produzir frutos, pois tudo estava pronto. Os vinhateiros, porém, quando viram os empregados do Senhor, espancaram a um, mataram a outro, e a terceiro apedrejaram. Aqui é um sinal da morte dos profetas. Os profetas, a grande maioria deles, morreram mártires, foram perseguidos, foram rejeitados, porque denunciaram as injustiças, porque denunciaram as autoridades, porque denunciaram a ganância e o pecado do povo de Israel. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Vejam só, né? O proprietário, que é o próprio Deus, continuou enviando continuou enviando os seus apóstolos, seus profetas, seus sacerdotes e justos. Mas estes sempre foram rejeitados por aqueles que se julgavam superiores à lei, donos daquela terra. Aqui está o grande pecado dos judeus de ontem e de nós hoje, julgarmos que somos donos do mundo, que somos donos da natureza, das coisas e das pessoas. Nada nos pertence. E quanto mais lutamos para possuir as coisas, mais pecadores nos tornamos. Mas finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Então Deus Pai enviou seu filho Jesus para ver se nós o respeitaríamos. Mas ainda hoje Jesus é desrespeitado, esquecido. Ainda hoje Jesus é motivo de chacota para algumas pessoas, de deboche para outras. Os sumos sacerdotes, que representam os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: É este o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Então Jesus deu sua vida por amor a todos nós. Ele veio trazer uma mensagem de esperança, de conversão e de paz, mas foi rejeitado, foi perseguido e foi caluniado. E mataram a Jesus, que é o filho do dono da vinha, o filho do dono do mundo. Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam
à pergunta de Jesus sobre como eles deveriam tratar esses vinhateiros malvados. Eles disseram: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. É preciso entregar os frutos no tempo certo. E que tempo certo é esse? É o tempo da justiça, é o tempo do julgamento, é o tempo de Deus. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Aqui Jesus está se referindo aos pagãos, os povos de fora, que colheram a mensagem de Jesus, que se converteram e que se tornaram grandes cristãos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram estas parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe toda a sua vida e sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.